Fala, fiel, uma excelente sexta-feira, um excelente feriado e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa grande vitória do Corinthians diante da equipe do Peñarol, que deixou o Corinthians 100% na fase de grupo da Libertadores. Estou trazendo um corte com todas as informações e a análise da partida do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. O desempenho das três primeiras rodadas é do Corinthians, né? É o time 100% na Libertadores. De todos os grupos. Agora sinceramente, eu puxei aqui de memória. Entre os brasileiros, com certeza. Rivadavia está com 9? Tem 9. Mas o Corinthians tem desempenho melhor no saldo. Pois é. É surpreendente. É o líder da Libertadores. Principalmente pela sequência de jogos sem tomar gol, pela estrutura de jogo que o Corinthians tem, pela expectativa realidade do Diniz, né? Quando foi contratado, lá vem ele com saidinha, time frágil defensivamente e inconsistências típicas. Olha o número no telão, ó. Ao contrário. 0 gol sofrido. E ele estreia, né? No primeiro jogo do Diniz. Contra o Independente Santa Fé, né? Na Argentina. Não, acho que foi na Argentina. Não, foi na Neoquímica. Ah, não, ele joga fora, isso aí. Ele joga na Argentina, o primeiro jogo da Libertadores, ganha. E aí constrói esses 3 resultados maravilhosos. E ontem com uma atuação impecável, principalmente no primeiro tempo. Foi muito legal ver há muito tempo eu não vi o Corinthians praticar um futebol tão envolvente, tão leve, de tanta associação assim, de jogadores de alto nível técnico funcionando, o Garro voltando a ser o Garro que a gente conhece, né? Maestro de bons passes, de enxergar os movimentos corretos dos atacantes para poder encontrar esses passes. Fiquei muito feliz de ver o Corinthians jogando como jogou ontem. Platense, Santa Fé e Peñarol ontem. Essa é a sequência do Corinthians com o Fernando Diniz. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates e nenhum gol sofrido. Curiosamente, esses 2 empates, durante uma rodada, botaram o Corinthians na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Né? Desses resultados, 2 jogos com jogador a menos, né? Contra Palmeiras e contra o Vasco. O Fernando Diniz já tem uma tarefa como psicólogo que é, né? Psicólogo de formação, não estou fazendo aqui analogia, não. E como um cara interessado no lado humano dos jogadores, ele tem que chamar o André, né? Do consultório. Os papos um pouco mais longos com ele. O André, ele está passando por uma adaptação no time principal, jogando como titular, já com o Dorival já vinha acontecendo. Primeiro que ele mudou de posição, né? Com o Dorival, ele começa jogando como volante que é, e ele é deslocado para jogar como um meia pela direita. E ele tem dificuldade, o Diniz volta com ele para volante mesmo, né? Um 5/8 ali. E nesse processo de adaptação, eu acho que ele está um pouquinho acima do tom, e eu acho que faz parte dessa adaptação mesmo, o Barreto. Porque ele é muito bom jogador. Batendo no vidro do carro, pode estar influenciando esse comportamento? Acho que não. Eu acho que é a pressão de entender que é um jogador profissional, virando profissional, né? Assumindo a condição de titular e profissional. Mais um saborzinho nesse processo dele de adaptação. Ele tinha um contrato pronto com o Milan, Exatamente. Né? Caminhão de dinheiro, mudaria a vida dele financeiramente. No maior curto prazo, vamos dizer assim. Lógico que ele pode mais pra frente ir também, mas isso mexe com a cabeça também, bem lembrado. Né, Barreto? Tem um momento de... O contrato é esse, já tá tudo pronto, bababá, tu vai botar no bolso de uma hora pra outra alguns milhões de dólares, vai ganhar mais 3 vezes o que tu ganha aqui. Vai arrumar a vida da família. Pô, mamãe, papai, ó, aconteceu, tá todo mundo pronto, é uma casa aqui, outra casa ali, tô indo e tudo certo. Aí de um dia pro outro, não vai mais. E ele tem uma comparação, acho que dentro do próprio Corinthians, situações diferentes, mas eu acho que isso também leva-se em conta, que era a situação do Guinegão. Quando o Guinegão começou a jogar bem o ano passado, né, que ele substituiu o Memphis, veio proposta para ele deixar o Corinthians, uma proposta que não era tão vantajosa, ele acabou não sendo vendido e depois ele não jogou mais. Eu acho que tudo isso também deve mexer de alguma forma, né? Sem dúvida. Um pacote Perdi o momento de destacar que foi um pecado aquele gol não entrar, né? Daquela bola bem trabalhada, que teve um passe de letra, chute do canto. Eu acho que o Yuri, ele segurou, não que ele dominou na bola, quando ele dá de primeira, a bola não abre um pouquinho, porque o Garro, para vir de perna esquerda, certinho para bater, o Garro tem que vir um pouquinho para a direita e aí tira a batida dele. Mesmo, né, no Brasileiro, o Garro deu um passe desse, né?
Tá, toda hora. Que resultou em gol, o Diniz, ele voltou a aparecer uns 2, 3 desses por jogo. E, consequentemente, também uns 2, 3 gols perdidos pelo Yuri Alberto por jogo. Voltou tudo ao normal no Corinthians. O Yuri Alberto é um jogador importante, tem jogado bem, só que tem uma coleção recente aí de gols importantes que ele acabou perdendo. Ele perde contra o Palmeiras, acho que contra o Vasco também. Mas o problema do centroavante é quando ele só perde. É. Se ele perder 2 para fazer o terceiro... Só que são gols bem importantes, tá, Barreto? Contra o Palmeiras, com um jogador a menos, cara a cara com o Carlos Miguel... Não, mas vamos lá, no mesmo jogo, se ele perder 2 e fizer o terceiro, tá bom, não tá? Não, tá beleza. Se ele fizer todos, ele muda, né, o status. Aí é aquela famosa história, ele não é mais do Corinthians, ele é do Real Madrid. Não, a gente fala brincando, mas é porque o Corinthians voltou realmente a criar muitas oportunidades que não estava conseguindo, né? O Roger falou, um time leve, eu acho que a chegada do Diniz, mesmo sendo um começo de trabalho, apaziguou um pouco a situação do campo do Corinthians, porque era um time muito tenso, tinha que jogar sempre ali nas cordas, no limite, ganhava um jogo e recuava o time inteiro. Eu acho que agora o time está jogando um pouco mais de leveza e um pouco mais de controle sobre as próprias ações. Ele recupera o Garro, o Yuri Alberto volta a jogar bem. Ontem o Lingard foi uma surpresa, se achava que começaria o jogo com o Vitinho, ele começa com uma outra formação, né, com uma outra opção que é o Lingard, ele entra e joga bem. Então acho que isso também diz aí sobre esse momento de leveza, né, de autoestima, e que acho que o corintiano nem lembra, talvez desde a saída do Tite. O corintiano não lembra como é que é ser feliz vendo jogo de futebol. Triste ele lembra bastante, feliz ele não lembra não. Comemorou o título no fim do ano passado, no começo desse ano. Sofrendo ali, ó. Sofrendo. O Lingard é uma boa notícia mesmo, fez boa partida ontem, a roubada de bola dele no gol que ele faz, né? Logo depois de tabelar com o Yuri Alberto, que toca bem para ele. E era justo desconfiar do Lingard, né? Desconfiar no sentido assim de, será que vem mesmo nesse, né? Vai trazer um nível Premier League? Ele passou pela Coreia antes de vir para cá, sim. Já não é, né? Já não é um jovem, né? Será que vem com alto rendimento ou não? Sim, e o pacote, né, do Corinthians, né? Porque tem o Memphis que está voltando agora, e aí a gente precisa saber que Memphis vai voltar, se é o que vai se preparar para a Copa do Mundo. Se machucou, né? Se é o que vai se preparar para a Copa do Mundo, ou é o que vai agora dar um sangue pelo Corinthians nessa reta final, se vai renovar ou não. O Corinthians tem questões. Se o nível dos adversários era aquele todo, mas acho que chega uma hora assim que a gente não tem que olhar tanto para adversário. Você tem que olhar para o resultado e entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Bom, o que está acontecendo é que o Corinthians tem 9 pontos no grupo dele, né? E o Fernando Diniz tem esse desempenho que a gente já mostrou aqui. Vamos ouvir o treinador do Corinthians em 2 momentos. Um falando sobre a relação com a torcida, né? Sobre, enfim, essa fase de adaptação que ele está vivendo também ao clube, né? E depois sobre como ele gosta que o time jogue. Eu acho que eu e a torcida, de uma certa maneira, daquilo que eu sou como ser humano, nem falando como treinador, eu acho que tem uma identificação muito clara de ser vista. Muita gente falava para mim que você tem a cara do Corinthians, o dia que acontecer vai ser legal. E de fato está sendo... Não vou falar para você que está sendo surpreendente. Está sendo maravilhoso, fantástico, está sendo uma coisa inebriante. Para mim, eu me sinto muito pleno aqui, muito feliz. Desde o dia que eu fui anunciado, parece que de fato a vida foi uma preparação constante. A gente sempre está se preparando sem saber, né? Porque o Corinthians é algo muito gigantesco. E para mim, eu sei da responsabilidade, eu sei do tamanho e eu me sinto muito feliz aqui, muito feliz. Eu tenho uma alegria e uma espontaneidade muito grande. Eu acho que é uma coisa que você falou assim, é uma coisa que tem muito a ver, sabe? E eu acho também que eu peguei um grupo de jogadores que tem muito a ver com aquilo que eu penso. A diretoria da mesma forma. O Marcelo está aqui na minha frente. A gente já teve aí 5 anos meio que se namorando uma hora para poder trabalhar junto. E a gente hoje está trabalhando junto, que é um grande prazer. É um trabalho de muitas mãos. Eu não tenho a mínima pretensão de fazer nada sozinho, não gosto de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de ter muita ajuda e no Corinthians é mais um lugar que eu tenho muita ajuda. Eu acho que jogar com raça e vontade é quase que uma obrigação, um ato de humildade e um ato de inteligência. E a gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time com raça. E luta o tempo todo pelo time. Eu acho que o time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte e isso acho que é a nossa maior arma.
se conectar cada vez mais com o torcedor saber que não vai faltar vontade, que não vai faltar brio. E é uma coisa que eu mais preconizo na minha carreira inteira, é que jamais falte vontade, pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. E depois da parte técnica e a parte tática, a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. A falta de vontade é uma coisa que mata, o meu trabalho pelo menos, ele morre quando tem falta de vontade. E os jogadores estão cada vez mais conscientes disso. E a marcação é uma das armas que a gente tem para mostrar que a gente tem vontade de ser solidário para marcar e procurar ter coragem e ter alegria quando a bola estiver nos nossos pés. Mais um louco para o bando, né? Chegou o Fernando Diniz, que é corintiano, né, e que se identifica com esse espírito do torcedor. Eu acho que o desafio de qualquer treinador, em qualquer clube, é manter a conexão quando as coisas não vão bem. Né? A gente diz aquela velha expressão do mundo do futebol, né? O treinador está em lua de mel com a torcida, é porque o resultado está vindo, né? Muitas vezes. Não, e a conexão ontem foi muito legal, cara. Pô, tem uma hora no segundo tempo que a torcida começa o poró-popó, mas é o estádio inteiro, assim, os caras abraçados de um lado para o outro. Ficou muito legal e passa por essa conexão, né? Há muito tempo eu não vinha, porque tem sempre o poró-popó, mas é atrás do gol, não é uma coisa sincronizada do estádio inteiro. Ontem, cara, foi super legal e a torcida entendendo que o time está bem, que está numa fase boa, que está tudo acontecendo e caminhando pro tipo de atuação que eles tiveram ontem, né? Eu não gosto de usar a expressão carente, porque às vezes você fala carente de títulos, né? Os grandes títulos não têm vindo. Como eu disse aqui, o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil. Mas o Palmeiras ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro. O principal rival está dominando o cenário nacional. E é o mesmo que acontece com o Vasco. Aqui no Rio, né? Com o Flamengo, né? Porque o Vasco ainda viu Botafogo e Fluminense ganharem a Libertadores nesse período de domínio do Flamengo. E o Diniz passou pelo Vasco, também falou de relação com a torcida. São torcedores de clubes muito grandes, assim, aquele torcedor que está prontinho para a grande conquista, né? Autoestima, Barreto. Eu uso a palavra autoestima, porque é muito isso. Assim, o corintiano viu o time ser campeão, viu ganhar clássico, só que viu também a ascensão do principal rival, ascensão financeira, organização, muitas conquistas. E, assim, em São Paulo, especificamente no derby ali, né, ou nos clássicos ali, o parâmetro do torcedor é muito pelo próprio time, né? O que o meu time precisa fazer para ficar melhor. Não, muitas vezes, nem se comparando tanto com o rival. Só que o rival organizado, conquistando, e você ali numa crise política, numa crise policial, que foi o caso do Corinthians nos últimos anos. São Paulo também passou por isso, o Santos foi rebaixado, e aí você vai perdendo um pouco o parâmetro, né? Eu lembro que no ano passado, quando o Corinthians estava avançando na Copa do Brasil, até aqui mesmo no Seleção, eu falei, cara, o corintiano mais novo, que ele está acostumado com essa mediocridade que colocaram no time, escapa do rebaixamento, nossa, o treinador já vira um ídolo, porque fez o time escapar do rebaixamento. Essa não é a realidade do Corinthians. O Corinthians tem altos e baixos na história, mas o Corinthians veio aí de uma sequência, né, treinador indo para a seleção brasileira, conquistando o campeonato mundial, Libertadores, já faz um tempinho, mas a autoestima do corintiano acabou um pouco abalada por esses anos recentes, só que isso não resume a história grandiosa que tem o Corinthians. E eu acho que esse momento de leveza, todo mundo fica falando, o Diniz começa bem, mas termina mal. É muito difícil o treinador que começa mal e termina bem. Pode acontecer. Mas todo mundo começa bem, de alguma forma o casamento termina ali dos treinadores. O treinador começa mal, raras vezes tem a chance de terminar alguma coisa, porque vai embora antes. Só desfruta um pouco. Se permita. Eu lembro quando o Diniz estava para ser contratado, nossa, mas ele briga com os jogadores. Não, porque ele tem a saidinha do Diniz. Gente, essa frase para mim é uma coisa que acaba com a minha saúde mental. A saidinha do Diniz. Até porque não acontece há um tempo. Há muito tempo. E ele não foi ele que inventou isso não, gente. Goleiro jogar na linha de passe é uma coisa que acontece já há muito tempo. Então eu acho que... futebol do mundo. Do mundo, né? O Neuer, tem um goleiro aí, um tal de Neuer, ele é bom nesse negócio aí. Ele nunca jogou no Brasil. E já está acabando a carreira. E nem com o Diniz. Faz tempo, né? Enfim, eu acho que o corintiano merece desfrutar um pouco também, porque sempre foi ali nesses últimos anos na conta do chá, naquela dificuldade nas cordas e escapa da zona de rebaixamento e vai ali naquela dificuldade para chegar na final da Copa do Brasil a forma como foi. Enfim, eu acho que pelo menos nesse momento de leveza, enquanto
as coisas não se complicam, e é isso que eu acho que você foi muito feliz também em falar. Como é que você mantém essa conexão quando as coisas não dão tão certo, né? Eu acho que esse também é um grande desafio e talvez ele tenha motivos diferentes agora para não perder essa conexão quando as coisas não derem tão certo. Mas talvez o poropopó geral de ontem tenha sido um pouco disso, né? Sem dúvida. Você sabe que... Poxa vida, lógico, líder da isso. Libertadores. Tô soltinho, né? Pô, veio Tô aqui, sem tensão nenhuma. veio aqui o time tradicional do Uruguai e nós demos neles. Você sabe que o nosso colega Gustavo Zupac da ESPN fez uma matéria sobre esse poropopó recente da torcida do Corinthians e foi uma ideia do mestre de bateria dos Gaviões de fazer o poropopó no momento que o Corinthians estava mal em 2024, de anunciar no telão da Neoquímica Arena e unir todos os torcedores de todos os setores para meio que embalar o time que estava passando por certas dificuldades. E aí isso ficou. Na Supercopa esse ano teve também em Brasília, né, parte ali dos torcedores do Corinthians, e tem se mantido para todo o estádio, não só na organizada como muito era. Legal, né? ficou muito legal. Um grito maravilhoso, porque não rima, uma coisa não rima com a outra. E a origem disso passa por Bambalalão, dos anos 80. O bambalalão vira poropopó, né? É um rolê completamente aleatório e fica espetacular no estádio. O efeito é maravilhoso, né? Sim, e não precisa nem de coordenação, porque um vai para um lado, Exatamente, aquela bagunça até a barata. descoordenação é que fica legal, só cada um vai, pro né? lado. Aquela pipoca é legal. Funciona aquilo aqui. Não, e o legal é isso que a Ana falou, porque a dívida continua lá, os problemas administrativos Vários outros clubes estão endividados e estão vivendo a vida deles dentro de campo, né? Mas aí acho que tem que dar o crédito para quem o Fernando Diniz citou. O Marcelo Paes parece que conseguiu isolar uma coisa da outra. O campo é uma coisa, problema administrativo é outra. Você não consegue por muito tempo fazer isso se o campo estiver ruim, né? Se os resultados não vierem. Mas olha o Botafogo agora, por exemplo. O campo tá bom. Então, Mas parece que não tá, né? Mas só que fora as notícias não param de chegar. Não, mas é que daí chegou, é que existe uma coisa. Uma coisa é você administrar a dívida, isso vale para a casa da gente, para todo mundo. É você administrar suas grandes dívidas e você administrar... Estamos no dia 1º. Se tem uma coisa que a gente sabe é administrar dívida. Estamos no primeiro de 5 dias de tranquilidade. Só que existem aquelas grandes dívidas e existe o caixa diário. O Botafogo perdeu o caixa. O Corinthians ainda consegue gerenciar o caixa, o dia a dia. Quando você perde o caixa, aí chega no vestiário. Mas o Corinthians já passou por um impeachment, né? Já passou por um processo de impeachment. Não, aí são as grandes coisas. Se você não... Era o que mantinha o Textor vivo no Botafogo. Ele conseguia gerenciar o caixa. Ele pagava salários, ele fazia transações, e as grandes dívidas ficando. E agora veio tudo, cara. E aí chegou no caixa, chegou no vestiário. Porque aí a Caixa, de alguma forma, ele vai ter que pagar uma dívida ou outra. E aí você tira desse dia a dia que é o salário. Perde a operação. Exato. Textor hoje está passando a impressão pra gente que é aquele chinês do pratinho do circo, né? Sabe aquele chinês que tem um pratinho em cima de cada vareta, ele vai lá, roda balança uma vareta e o pratinho roda. Aí ele vai na outra e os pratos nunca caem. Agora, vai administrando o pratinho girando. Se ele deixar de mexer numa vareta na hora certa, cai todos os pratinhos. Ele virou equilibrista mesmo. E com uma dificuldade enorme, né? Mas é outro assunto. Antes de começar a entrar no assunto do Botafogo... Não, mas eu acho que é uma comparação legal para o momento, hoje. Assim, né? Sim, o Corinthians está gerenciando o dia a dia, está legal ali. Né? Futebol, né? No futebol. As outras coisas continuam lá. Mas... Um dia ela chega. O noticiário está menos contaminado hoje no Corinthians. Mas você acha... O Botafogo está totalmente contaminado. Porque chegou no caixa, no dia a dia. E eu acho que o Fernando, ele tem seus méritos... da maneira como gosta de jogar, tem seus defeitos, tem suas teimosias, mas se tem uma coisa que o Fernando não faz... Fernando é o Diniz. O Diniz. É expor na mídia toda hora, mas eu preciso de reforço. O São Paulo ele foi líder do campeonato só com uma contratação. Eu quero isso, mas também perdeu, mas também eu não tenho um zagueiro, mas eu não tenho aquilo. Então, é mais fácil com o Fernando... de não ter esse tipo de exposição para fora, né? Óbvio que quando você fala em exposição é para fora, mas ele assume as condições que ele tem e ele vai com isso até o final. Ele não fica, eu perdi porque eu precisava de um centroavante e não contrataram. Eu perdi porque venderam meu meia e não era para vender. Então ele responde
questões de derrota ou de vitória dentro daquilo que ele planejou ou deixou de planejar. Ele começa o trabalho dele com o Kaique como titular. Sim. Ninguém imaginava que ele ia colocar o garoto como titular. Aí agora ele já traz o Dorival estava batendo muito nisso, né, Aninha? Muito nisso. A saída do André mesmo, ele foi dar entrevista então, falando sobre o André não saiu por causa disso, porque ele expôs isso, ele botou no ventilador e a diretoria do Corinthians teve que segurar. Ficou pressionado e teve que segurar. E aí criou-se até por mim, na minha opinião, acho que isso tudo até acelerou o processo de desgaste do Dorival. Bom, um detalhe rápido, roteiro do jogo. O Diniz está ali falando, né? Aquele intervalo para hidratação e tal. E ninguém precisa amar, né? Pois é. No jogo, quarta-feira, eu falei, gente, não é possível. O jogo do Flamengo acontecendo. A torcida do Estudiantes ficou irritada. Falei, que é isso? Mas beleza, tá na você no jogo falou que também não queria. Gente, o jogo tava bom. Vamos jogar. Brasileiro acabou, né? Agora é Libertadores que tem, os torneios sul-americanos que tem. Então, enfim. Mas no brasileiro acabou geral. Não, nem consenso. Não, pode ser a temperatura graus, eu acho, ou 29, é uma decisão de arbitragem, não é protocolar como é na sul-americana. Não, inclusive eu acho que ele conversa com os capitães. Provavelmente. Isso, o árbitro, tá assim, vocês querem parar? Na Libertadores também? Não, no brasileiro. No brasileiro estava assim, não mudou, continua assim, né? Sim. Não, era obrigatório. Aí agora mudou para a conversa com os capitães. Porque o nosso jogo já para muito, né? É onde estamos. Nosso jogo para demais. Mas então, rapidamente, na hora na parada ali para o Diniz conversar, duas coisas me chamaram a atenção. Uma, ele falando com os jogadores no segundo tempo. Olha, tudo que a gente falou no intervalo, no vestiário, vocês não estão fazendo. Vocês estão fazendo outra coisa. Vocês estão jogando... E aí ele vai e fala com o Garro. E aí ele tá falando do Lingard, que ele chama de Jesse, né? O Jesse. Aí, tipo, o Lingard tá olhando assim pra cara dele. Aí vem um dos auxiliares que é do Corinthians, né? O Porto. Vem... Pra fazer a tradução. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, neste domingo, contra a equipe do Mirassol, às 20h30, lá no interior de São Paulo. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 14º colocado do Brasileirão, 13 jogos, 15 pontos somados. Já a equipe do Mirassol é o 18º colocado do Brasileirão, 12 jogos, um jogo a menos em relação ao Corinthians e tem apenas 9 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Mirassol e aí está a Libertadores, Copa do Brasil e também um Brasileirão. Desses últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último jogo que eles fizeram foi pela Libertadores da América, jogando em casa, venceram a equipe do Always Ready pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Mirassol e o retrospecto para o Timão é altamente favorável. São 4 vitórias do Timão e apenas 1 derrota para a equipe do Mirassol. Já o último confronto que eles tiveram foi na temporada passada, jogando em casa. O Corinthians venceu a equipe do Mirassol pelo placar de 3-0. Enfim, mais um jogo importante aí para o Corinthians, que precisa vencer a equipe do Mirassol para se afastar cada vez mais ali daquela parte de baixo do Campeonato Brasileiro, almejar coisas maiores no Brasileirão. Até porque na Libertadores o Corinthians está muito bem, 3 jogos, 3 vitórias. Aproveitar também esse momento muito bom da equipe de Fernando Diniz, que até agora em 7 jogos o Corinthians não sofreu nenhum gol desde a sua chegada. E também aproveitar esse momento ruim da equipe do Mirassol no Campeonato Brasileiro, que vem numa sequência muito ruim, só tem apenas 9 pontos e está ali na 18ª colocação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!